No Dia da Mulher, Areté, Centro de Estudos Helênicos, homenageia uma personagem da história, Aspásia de Mileto, que por seus feitos e sua trajetória de vida destacou-se em Atenas no século V, o chamado século de ouro, no período em que Atenas era governada por Péricles. Dita como mulher de altos dotes intelectuais e de personalidade marcante, a bela Aspásia vai impressionar e até mesmo escandalizar a sociedade ateniense com a ousadia de suas posições. É através dela que prestamos nossa homenagem a todas as mulheres. Aspásia de Mileto, nascida em 470 e falecida 410 a.C. Aspásia não era ateniense, embora tenha sido aí que ela ganhou notoriedade. Nascida em Mileto, seus biógrafos não asseguram com exatidão os seus dados. Sabe ser filha de Arquíocos. O nome de sua mãe não é referido em grande parte de suas biografias, mas encontramos referências a ela em um romance de Taylor Caldwell, A Glória que Passou, com o nome de Acília. Para os atenienses, Mileto, uma cidade da Ásia Menor, hoje Turquia, era vista como um lugar de figuras políticas legendárias de grande poder marítimo e comercial, no qual viviam pensadores e sábios, como, por exemplo, Tales de Mileto. Mas também era vista como uma cidade do Oriente que evocava imagens de luxo e sensualidade. As mulheres milesianas eram sabidas como cultas, fruto de uma civilização rica e refinada, que recebiam educação intelectual e que gozavam de uma liberdade que era desconhecida das jovens atenienses. Sobre as origens de Aspásia, várias são as versões. Uma delas diz que seria órfã ou uma criança indesejada e que seu pai a teria oferecido ao templo de Afrodite, já que esta seria uma maneira honrosa de educá-la. Neste templo, as jovens aprendiam a servir a deusa Afrodite com seus corpos. Essa versão explicaria o fato de Aspásia ter chegado a Atenas como uma hetera. Uma outra versão, fruto de pesquisa do historiador Peter Bicknell, identificou o parentesco de Aspásia com Alcebíades II dos Escambônidas, que seria o avô do famoso Alcebíades. Alcebíades II, exilado por volta de 460 a.C., vai a Mileto, onde se casa com a filha mais velha de Arquíocos. Anos mais tarde, retorna a Atenas com sua esposa e a irmã mais nova desta, Aspásia. O fato de pertencer à família de Alcebíades é que teria permitido a Aspásia o acesso às altas esferas do poder e de conhecer Péricles, governador de Atenas. O fato de pertencer a um ambiente de alto nível explicaria também a excelente educação que Aspásia recebeu. Algumas fontes ainda atribuem-lhe uma origem bem menos destacada. Afirmam que ela teria sido uma prisioneira de guerra, tornada escrava, mas essas indicações são descartadas atualmente. A Atenas do século V era uma cidade que acolhia as melhores mentes de toda a Grécia. A cidade nunca tinha sido tão cosmopolita. Havia um florescimento nas ciências, na política, na filosofia, nas artes, na literatura, no teatro, na arquitetura, na história, e a democracia se enraizava para grande orgulho de seus habitantes.
Duas mentes se destacavam de todos os políticos e pensadores. Sócrates, célebre filósofo, e Péricles, general que governou Atenas, considerada a maior personalidade política do século V a.C. Nesta época, a sociedade ateniense era composta de cidadãos, metecos, que seriam os estrangeiros, e escravos. Enquanto cidadãos, os homens tinham direito absoluto de participação nas atividades sociais e políticas. Às cidadãs, estes direitos eram restritos. Eram excluídas da esfera política, sem direito a voto, mas tinham participação em importantes funções cívicas do campo religioso, muito importantes para o bem-estar dos gregos. Cabiam-lhes ainda e principalmente os cuidados da casa e dos filhos. Apesar do progresso intelectual e cultural de Atenas, as atenienses ficavam restritas ao gineceu. Essa é uma imagem, né, que retrata uma mulher no seu gineceu, onde ficavam no seu gineceu, trabalhando com uma atividade doméstica. Ninguém melhor para descrever essas mulheres, as chamadas mulheres de Atenas, essas mulheres que não participavam da vida pública, né, do que Chico Buarque de Holanda, que na sua canção Mulheres de Atenas, assim compreende e interpreta a vida dessas mulheres. Eu vou ler porque são belíssimas essas palavras. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas, morenas. No entanto, existia um outro tipo, uma outra classe de mulheres em Atenas. Eram as cortesãs ou heteras. Eram mulheres de destacada beleza e de nível cultural elevado, cuja função era satisfazer os homens não apenas sexualmente, mas também intelectualmente. Em geral, eram metecas estrangeiras, tinham independência econômica e pagavam impostos. Ao contrário das mulheres esposas, tinham acesso à educação e mantinham salões frequentados por figuras importantes da sociedade. As esposas, embora de sangue puro ateniense, não recebiam educação, nem eram instadas a tornarem-se atraentes ou a praticar as artes do amor. Muito menos eram encorajadas a adorar a deusa Afrodite, que regia os aspectos superiores do amor. As divindades de sua adoração eram aquelas da família do lar, como Hestia e Deméter. As heteras eram dedicadas às deusas Afrodite e Atena, Afrodite, deusa do amor, Atena, deusa da sabedoria, que lhes agraciavam com extrema beleza e os dons da inteligência e sabedoria. As heteras eram cortesãs de luxo e de extremo refinamento. Possuíam alto nível de instrução, eram versadas em ciência, filosofia, retórica, política, artes, música, dança, teatro, instrumentos musicais, línguas estrangeiras, além de serem belíssimas. Participavam de eventos públicos, banquetes ou debates de filosofia e política. Possuíam liberdade de locomoção dentro e fora de Atenas e nas cidades e estados aliadas. O nome hetera significa companheira
e foi utilizada em alusão a Afrodite Hetera, um dos epítetos da deusa Afrodite. Quando aos 20 anos, em 440, Aspásia deixou Mileto por Atenas, era uma bela jovem, alta, culta, ambiciosa, educada com a liberdade desfrutadas pelas jovens de Mileto. Dedicou-se à filosofia e à retórica, e ainda bem jovem, era conhecida pelo poder e pela eloquência de seus discursos. Em Atenas, Aspásia se converteu rapidamente em uma celebridade, graças à sua beleza, talento e inteligência, frequentando os melhores círculos da cidade. Seu conhecimento atraiu os mais importantes cidadãos de Atenas, como Sócrates, Fídias, Alcebíades, Xenofonte e Péricles, para ouvirem suas aulas. Foi aclamada por sua inteligência e carisma, e Sócrates atribuiu a ela sua instrução em retórica. Sua condição de meteca estrangeira lhe permitiu escapar das restrições às mulheres atenienses. Neste quadro está retratado o encontro de Aspásia com Sócrates e Alcebíades. Aspásia abriu uma escola de filosofia e retórica que se tornou uma das mais importantes de Atenas, frequentada por figuras importantes do meio intelectual. Um discípulo de Sócrates, Ésquines de Sfetos, em seu diálogo intitulado Aspásia, indica que ao fundar este centro, o objetivo de Aspásia era o de ensinar às mulheres atenienses uma maneira de pensar e expressar-se para obter a estima de seus maridos e permitir-lhes gerir melhor a sua casa. Ela se baseava para isso no ensino particular da retórica, com requinte e rigor. Vemos em escritos de Platão e Xenofonte que os atenienses corriam para descobrir a nova estrela sofista, a bela jovem que acabara de chegar à sua cidade. Descrita como decepcionante à primeira vista, não era exatamente bonita, mas única. Ela fascinava os homens. Era uma estrangeira de inteligência superior e perspicácia política. Estrangeira e livre, ela é associada ao mundo das cortesãs e na cidade ateniense, onde uma mulher famosa ou é uma mulher de má vida ou uma rainha, Aspásia foi uma e tornou-se outra. Essa transformação se deve, naturalmente, à ligação que ela fez com Péricles, que se apaixona perdidamente por Aspásia, a ponto de se separar de sua esposa para acolhê-la sob seu teto, provocando um escândalo que Atenas não irá perdoá-lo. Péricles. Péricles nasceu em 495 a.C., filho do político Xântipo e de Agarista, que pertencia à nobre e poderosa família dos Alcmeônidas. De acordo com Heródoto e Plutarco, Agarista teria sonhado, algumas noites antes do nascimento de Péricles, que ela dava luz a um leão, o que foi entendido que o bebê teria a força e a grandeza de um leão. Outra interpretação, no entanto, atribuída aos comediantes da época, contumazes críticos de Péricles, aludiam que o sonho aludia ao tamanho incomum da cabeça de Péricles. Embora Plutarco tenha afirmado que essa deformidade era o motivo pelo qual Péricles era sempre retratado vestindo um elmo, este elmo, na realidade, tinha o papel de simbolizar o seu cargo oficial como estratego, quer dizer, general. Péricles, governador de Atenas no período de 445 a 429, grande estadista que aprimorou a democracia, foi considerado também o primeiro político a atribuir grande importância à filosofia. Apreciava a companhia dos filósofos Protágoras, Zenão de Eleia e Anaxágoras.
É dito que sua maneira de pensar, seu autocontrole e seu carisma retórico podem ter sido, em parte, frutos da ênfase dada por Anaxágoras, a calma emocional diante dos problemas e o ceticismo a respeito dos fenômenos divinos. Ao longo dos anos de seu governo, fez um esforço para proteger sua privacidade e tentou se apresentar como um modelo para os seus concidadãos. Evitava, por exemplo, participar de banquetes, tentando ser frugal. É dito como um perfil muito introspectivo. Esse é o retrato de Aspásia e Péricles. Então vamos agora ao encontro entre essas duas figuras. Péricles era descrito como alguém que despertava medo e respeito, que saía pouco, cultivando uma austeridade ostensiva, até que um dia, dizem os relatos, na casa de Sófocles, ele cruzou seu olhar com o olhar incendiário da perturbadora Aspásia de Mileto. Talvez por seus talentos de hetera, mas mais provavelmente pelo carisma e sabedoria, foi que Aspásia conquistou o amor de Péricles. Péricles repudia publicamente sua esposa, com quem tinha 2 filhos, para viver com Aspásia. Aspásia transforma o palácio em um centro de reunião de grandes pensadores da época, incentivando todos os tipos de manifestações culturais. A sociedade ateniense, no entanto, não via com bons olhos esta união. O amor de Péricles por Aspásia o colocou contra a própria lei que criara, segundo a qual cidadãos atenienses não poderiam se casar com estrangeiros e que os filhos gerados desta relação não poderiam portar o título de cidadão. A escolha de Péricles, que era considerado o maior político de Atenas, desafiava, portanto, as leis, as regras sociais e morais de Atenas. Este fato expôs as críticas feitas pelos cômicos, que atacaram principalmente Aspásia como uma forma de atingi-lo, promovendo um imenso escândalo em Atenas. A influência de Aspásia sobre Péricles é relatada por historiadores que a consideram responsável pela desastrosa guerra do Peloponeso, que teria sido declarada por Péricles devido à sua insistência. Outros atribuem a ela a redação do eloquente discurso feito por Péricles às suas tropas ao final da guerra. É dito também que Aspásio teria convencido a mudar as leis que restringiam os papéis das mulheres na sociedade grega. Assim, Atenas, vendo o seu ídolo diminuído pela influência de uma mulher hetera e meteca, reagiram muito mal a essa situação, atacando Aspásia, principalmente. O julgamento de Aspásia, talvez um dos pontos mais interessantes e importantes dessa história, seja o julgamento ao que Aspásia foi submetida. Por volta de 430 a.C., Aspásia foi acusada de desrespeito, assévia, palavra em muitos textos traduzida como impiedade. Suas tendências inovadoras se opõem ao austero contexto religioso da sociedade de Atenas. Fundamentalistas religiosos, provavelmente manipulados por inimigos políticos do estrategista, levantam-se contra Aspásia e também contra os seus amigos Anaxágoras e Fídias. O crime do qual ela era acusada teria sido de buscar razões científicas e não religiosas para os fenômenos naturais. Pela lei do legislador Diópites, deviam ser denunciados todos aqueles que não acreditavam nos temas divinos ou dessem explicações físicas sobre os fenômenos celestes. Além de Aspásia, nomes do círculo intelectual e político de Péricles
Fídias, Anaxágoras, Sócrates e Protágoras, também foram processados. O julgamento de Anaxágoras e Fídias resulta em exílio e prisão. Aspásia, por outro lado, foi absolvida, graças à defesa emocionada de Péricles e a emoção que ele manifestou na circunstância, ele que era conhecido por sua serenidade. Enquanto ela foi processada em um julgamento por desrespeito ou impiedade, ele a defendeu vertendo mais lágrimas do que quando sua vida e sua fortuna estavam em perigo. Em 446, nasce Péricles o Jovem, filho de Aspásia e Péricles. Mas, de acordo com a legislação em vigor em Atenas, decretada pelo próprio Péricles, este não poderia ser considerado cidadão ateniense com todos os direitos, porque sua mãe era meteca. Portanto, o pequeno Péricles era considerado ilegítimo. Péricles, que tinha perdido seus 2 filhos legítimos na peste, consegue obter a aprovação do povo para conceder a cidadania a seu filho Péricles. Este segue a carreira militar, chega a comandante, mas morre executado em 406 a.C., quando do julgamento dirigido aos generais vencedores da batalha naval de Arginusas. Os generais vencedores foram condenados à morte porque, devido ao mau tempo, não resgataram seus náufragos e feridos. 8 dos melhores comandantes de Atenas foram executados, entre eles Péricles o Jovem. Em 431, Esparta liderou uma revolta que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. Atenas foi derrotada. Péricles morre durante esse período de conflito, acometido por uma epidemia que assolou a região no ano de 429. Aspásia casou-se logo após a morte de Péricles com Lísicles, tendo sido muito criticada por seu novo casamento. Seu marido, Lísicles, é descrito por todos os historiadores como sendo um homem de baixo nível, um simples comerciante de ovelhas, um homem que, no entanto, Aspásia conseguiu tornar um brilhante orador. Na verdade, Lísicles foi um dos políticos que tomaram a direção da cidade entre Péricles e Cleon. Ele é o general do ano que se segue à morte de Péricles e foi assassinado durante uma missão. Aspásia encontra-se viúva e falece em seguida em 410. Há raros relatos sobre Aspásia após a morte de Lísicles. Não se sabe se ela estava viva quando seu filho Péricles foi eleito general ou quando ele foi executado após a Batalha de Arginusas. A data de sua morte, que a maioria dos historiadores dá como ocorrida em 410 a.C., baseia-se na avaliação de que Aspásia morreu antes da execução de Sócrates, que se deu em 339. É uma cronologia calculada a partir do diálogo Aspásia de Ésquines. Aspásia de Mileto passa para a história como uma mulher de altos dotes intelectuais, com grande talento literário, amor pela filosofia e grande incentivadora das manifestações culturais no tempo de Péricles. Fica também a imagem de uma mulher livre, ousada, de ideias avançadas, que conseguiu alcançar um grau de influência e notoriedade até então reservado apenas aos homens. Caluniada ou insensada, imortalizou-se pelos séculos que se seguiram com a imagem da mulher forte que se impôs pelo seu conhecimento. É a essa figura de uma grande mulher que dedicamos nossa homenagem pelo Dia da Mulher.